Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma aula do Comunique-se Bem, se bem que agora a gente vai bater um papo mesmo, a gente vai conversar aí. Essa aula era para estar lá no mês de março, lá no início, com esse tema aqui, né, sobre a internet ser uma possibilidade de uma nova representação para pessoas negras aqui no Brasil, mas aí eu decidi passar para cá porque eu achei que seria pertinente a gente ter essas outras discussões das outras aulas que a gente teve, para que aí a gente tivesse essa conversa aqui, tá? Com mais arcabouço, falando mais de comunicação antes, falando também sobre representação de pessoas negras na mídia tradicional brasileira, enfim, para que a gente chegasse aqui e tivesse essa conversa. Bom, me apresentando mais uma vez, eu sou Maristela Rosa, eu sou jornalista, sou comunicóloga, sou criadora de conteúdo nas redes sociais aí há pouco mais de 7 anos e estou ministrando aqui esse curso, o Comunique-se Bem, com o apoio, com o patrocínio da Déia Freitas, do Não Inviabilize, e a ideia é que esse curso de comunicação se estenda por 1 ano, totalmente aberto e gratuito, para que vocês, para que nós juntos pensemos sobre comunicação online, sobre a profissionalização dessa comunicação, sobre entender as possibilidades online, sobre como criar narrativas na internet. Enfim, essa é a ideia, que a gente converse aí durante 1 ano, e esse curso tem o recorte de raça e de classe, então ele é voltado especialmente para negros e negras, quilombolas, pessoas que participem de ONGs, enfim. Porém, ele é aberto para todo mundo, como eu sempre digo aqui, tá? E aí a ideia, como eu disse anteriormente, é hoje a gente bater um papo sobre comunicação e sobre as possibilidades para pessoas negras dentro da internet de construir uma outra narrativa a respeito do que é ser uma pessoa negra. E aí eu tô aqui com ela, a minha dissertação de mestrado, ela tá toda marcada aqui porque durante muitas das aulas que a gente teve, eu estudei muito, eu voltei muito para estudar essa minha dissertação aqui, porque muitas das coisas que eu falei estão inseridas aqui, são coisas que eu estudei pro mestrado. E aí o título da minha dissertação é: o que é ser mulher negra no Brasil? O YouTube a serviço de uma nova representação. Isso porque a minha pergunta de pesquisa era: será que a partir da internet mulheres negras conseguem trazer uma nova narrativa do que é ser uma mulher negra? Será que a partir de seus canais no YouTube, mulheres negras estão falando coisas diferentes do que a mídia tradicional sempre falou sobre ser uma pessoa negra e sobre ser uma mulher negra, especialmente, né? Isso me intrigou e me intrigava, porque a gente sabe que no Brasil a voz dominante é e continua sendo branca, né? E aí, quando a gente está falando de mídia tradicional, isso fica muito explícito. Em tudo que a gente consome na mídia tradicional, a gente está falando de um olhar absolutamente branco, né? Revistas, televisão, publicidade, telejornais, novelas, filmes, enfim, se a gente for falar dos grandes publicitários brasileiros, dos grandes dramaturgos e dramaturgas, se a gente for falar dos grandes escritores, autores, e aí quando a gente fala dos grandes, muitas vezes a gente não está falando dos melhores, tá? A gente está falando dos que têm mais visibilidade, dos que tiveram mais oportunidade de falar, de ter o microfone, de ser mais vendido, de estar entre as pessoas, de ter os seus discursos popularizados. Essas pessoas são pessoas brancas. E muitas vezes elas não têm rosto, elas não têm cara, né? E isso é uma coisa muito desse poder que a mídia tem, né? Porque muitas vezes, quem que tá escrevendo a novela? A gente até tem uma cultura de saber algumas pessoas, alguns nomes, né? Tipo Glória Pérez, Manuel Carlos, Gilberto Braga, enfim. Mas quando a gente tá assistindo a novela, a gente só tá vendo aquela história e a gente não tá pensando muito quem tá por trás dessa história. Qual é a visão de mundo de quem tá por trás dessa história? A gente não pensa muito nisso, né? A gente só vai vendo a história e engolindo e introjetando aquele olhar de mundo sobre o Brasil, sobre as pessoas, sobre as histórias, sobre quem merece destaque, quem não merece, quem é mocinha, quem é a vilã, sabe? Quem é a alcoviteira,
quem é a barraqueira, enfim, todos esses estereótipos aí que são construídos a partir da nossa comunicação, né? Aí se a gente for pensar, por exemplo, em jornalismo, né? O jornalismo ele tem uma coisa que é essa ideia de imparcialidade, né? Essa ideia de que só estão sendo narrados os fatos para você. Então que você não precisa, em tese, parar para pensar em quem dirige aquele jornal. Quais são os interesses? Qual é o olhar de mundo daquelas pessoas? E isso ainda se torna ainda mais perigoso nesse sentido, né? Porque a gente não para pensar que a escolha das matérias já é uma visão de mundo. O que importa? O que não importa? Sabe? Eu tava vendo no TikTok, eu acabei de lembrar, conversando com vocês aqui, eu acabei de lembrar que eu tava no TikTok e aí eu vi uma moça que perdeu o pato dela de estimação. Ela tinha um pato de estimação, Patolino o nome dele, e aí ela perdeu o pato, ela não sabe se ele fugiu, se alguém roubou, ela imagina que alguém tenha roubado o pato, mas ela não sabe porque ela se mudou de casa e o pato sumiu. E aí, eu tava vendo alguns vídeos dela falando sobre, né, e aí eu vi que ela deu muitas entrevistas falando sobre o pato dela que sumiu, no SBT, na Record. E aí eu fiquei, nossa, como assim, né? Várias entrevistas. E aí depois você percebe que é uma moça que é uma moça branca, uma família bem estruturada, que tem dinheiro, sabe? Então aquilo se tornou algo que pareceu importante para as televisões, né? Será que é porque o pato sumiu? Ou será que é porque tem a ver com aquela família em específico que perdeu aquele pato, que parece ser uma coisa muito diferente, muito exótica? Então uma família branca, com dinheiro, com uma boa casa, que está à procura do seu bicho de estimação exótico, diferente, que sumiu, sabe? Então fazer essas escolhas do que é notícia, o que não é, o que é relevante, o que não é, sabe? Porque assim, várias famílias perdem seus bichinhos, seus bichos de estimação, e elas não estão virando notícia por isso, né? Então o que é notícia, o que não é, o que é relevante e o que não é? E de que maneira abordar aquela relevância? Eu trouxe aqui para vocês, na aula que eu falei sobre a representação da pessoa negra na mídia tradicional brasileira. Se você não viu essa aula, vai lá ver, que ela é muito importante para complementar o que a gente está conversando aqui. Eu falei sobre a mídia, né? Sobre a nossa mídia tradicional e sobre o nosso jornalismo também, né? E o nosso jornalismo, ele também reforça esse olhar estigmatizado, esse olhar racista para a pessoa negra, quando coloca a pessoa negra muitas vezes nesse lugar de subserviência, subalternidade, quando esconde a pessoa negra, quando vai falar de questões técnicas, quando vai tratar com alguém que saiba, né? Então, quando eu vou procurar um médico para falar de questões técnicas, um advogado, um juiz, enfim, poucas vezes ou quase nunca se procuram pessoas negras, né? A pessoa negra, ela vai sempre representar a pessoa pobre, a pessoa subalternizada, a pessoa marginalizada ou a pessoa criminosa, né? Então, quando a gente está tratando de crimes cometidos por pessoas brancas, a cobertura é de um jeito. Quando está falando de crimes cometidos por pessoas negras, é totalmente de outra maneira. Isso a gente consegue ver, mas ao mesmo tempo tem esse véu de são só os fatos. São apenas os fatos que estão sendo narrados, né? O que em si já não é um fato, né? O que não é verdade nunca é apenas o fato. É o fato olhado por um olhar específico, com ideias preconcebidas específicas, com visões de mundo específicas, com objetivos específicos. E esses objetivos nunca foram os nossos. Esse olhar nunca foi o nosso. Esse olhar nunca foi o olhar preto, né? Nunca foi, historicamente, no Brasil. Desde que a gente está falando dos impressos, dos jornais impressos, das revistas impressas, das publicidades, da televisão, do rádio. Porque a gente está falando de grandes conglomerados. Para entender isso, a gente tem que entender a história do Brasil mesmo, né? A gente está falando dessa mídia tradicional, grandes conglomerados de rádio, de TV, de impressos, que necessitam, portanto, de muito dinheiro. De pessoas com um aporte financeiro muito grande, né? Quando a gente está falando do Brasil, por exemplo, televisão, em mídia, a gente está falando de pouquíssimas famílias. Família Marinho, família Bravanel, família Saad, pouquíssimas famílias concentrando muito poder de comunicação e mídia. Justamente porque a gente está falando de dinheiro.
E aí, a gente está falando de dinheiro, falando de população negra no Brasil, a gente está falando de coisas opostas, né? Afinal de contas, quando a gente fala dos negros no Brasil, a gente está falando de uma população que foi sequestrada, vinda para o Brasil à força e escravizada por séculos, né? A gente está falando de mais de 300 anos de escravização do povo negro aqui no Brasil. A gente está falando de uma lógica escravagista, né? De uma lógica de olhar para a pessoa negra como objeto, como sinônimo de subserviência, sinônimo de servidão, né? Que nunca foi quebrado de fato no país. Institucionalmente, o Brasil nunca deixou essa lógica de lado. Então, primeiro, os pretos brasileiros foram os escravizados e depois, quando vem aí essa liberdade, os pretos viram um problema. Tudo que se refere a pessoas negras vira um grande problema, porque aí o Brasil não quer mais pretos por aqui. Afinal de contas, os negros tinham uma função muito específica, que era de serem escravizados. E aí, não tem mais a escravização, o que a gente vai fazer? Vamos trazer mão de obra europeia, branca, para que a gente consiga higienizar o Brasil. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, sobre o Congresso das Raças, que o Brasil participou em 1912. Acredito que seja essa data. E aí levaram para lá um estudo dizendo que em 100 anos o Brasil seria totalmente branco. Ou seja, em 2012 o Brasil já teria abolido completamente os seus negros aqui. Já teria eliminado completamente os seus negros, melhor dizendo, né? E aí como que o Brasil faria isso? Através de miscigenação, através de imigração europeia, né? Através de valorização dessa imigração. Então você paga passagem para virem, dá um pedaço de terra para os europeus, tudo que não aconteceu com pessoas negras, né? Então, após escravizadas, essas pessoas foram relegadas à sua própria sorte, não tendo nenhum tipo de trabalho qualificado. Apesar delas saberem fazer esse trabalho, elas não eram mais quistas nesse trabalho. Afinal de contas, o Brasil não queria mais esses negros. Então a ideia era deixar eles à própria sorte, deixar que esses negros morressem à míngua, e aí esses europeus repovoariam esse país e esse país se tornaria completamente branco. Isso não aconteceu. Olha cá, 2023, e nós estamos aqui, um Brasil majoritariamente preto e pardo. Mas essa lógica se mantém. Essa lógica se mantém e, mais do que isso, essa estrutura se mantém, né? Porque pessoas negras tiveram pouquíssimo acesso à riqueza no Brasil. Trabalharam compulsoriamente, sem receber nenhum vintém por isso. E aí nunca houve uma indenização a essas pessoas. Nunca houve a possibilidade assegurada pelo Estado de que pessoas negras conseguissem acesso à riqueza que produziram. Muito pelo contrário, elas foram excluídas socialmente. Nós fomos excluídos socialmente. E aí quem teve acesso à riqueza foram e continuam sendo pessoas brancas, né? E aí a gente vem dessa estrutura e aí no que desemboca no que a gente tem hoje, que é a maioria das coisas no Brasil que exigem um acesso muito voluptuoso de grana, quem tem em posse são pessoas brancas. Não porque pessoas negras não trabalhem, porque nós trabalhamos e sempre trabalhamos muito. Mãos negras construíram e constroem esse país. A gente vive, a gente continua vivendo numa lógica escravagista, numa lógica completamente exploratória. E isso resulta também em conglomerados de mídia completamente dominados por uma burguesia branca, completamente branca. E aí, com uma lógica dominante completamente branca, que a gente vai consumindo todos os dias, ao longo de anos e anos e anos da nossa vida. Então, como a gente conversou lá na outra aula, né, sobre a representação de pessoas negras na mídia, a gente tem uma representação completamente deturpada do que é ser uma pessoa negra. Primeiro, a gente não está nos espaços, né? Segundo as novelas aí brasileiras, é mais fácil você encontrar
um monte de pessoas loiras de olhos claros na rua andando por aí do que encontrar pessoas negras, né? Porque não é incomum a gente ter nas novelas núcleos e núcleos e núcleos de pessoas brancas e aí ter uma ou duas ou uma família negra. Então, assistindo às novelas, assistindo às produções brasileiras, o que a gente tem é uma dificuldade enorme de encontrar negros no Brasil, sendo um país onde a maioria das pessoas se identificam como pessoas negras, né, pretas e pardas, mas aí isso é uma coisa dificílima, né, de você ver representado. E aí você pode falar, ai, mas vem mudando com o tempo. Sim, vem mudando a passos muito lentos, mas a construção que a gente tem, a construção narrativa que a gente tem nesse país é uma construção branca, há de se dizer. Então é uma dificuldade de encontrar pessoas negras, então a gente se sente subrepresentado, né? A gente se olha e fala, bom, é como se a realidade que a gente vê na mídia não refletisse a realidade real que a gente vive, né? É como se não, é de fato, não reflete. E não reflete porque a ideia é que aquilo lá seja o bom. Aquilo lá seja o que é ser um bom brasileiro. Aquilo lá seja a nata do que é ser brasileiro. Aquilo lá seja o que a gente quer ser. Quando a gente vê o protagonismo sempre com pessoas brancas, a ideia é que quem vale a pena ter a sua história contada são pessoas brancas. Quem tem uma estética que a gente deveria seguir são pessoas brancas. Então tem uma pergunta que eu já fiz aqui no canal e que eu faço de novo aqui é: por que você acha bonito o que você acha bonito? Já se perguntou isso? Ah, então tem essa coisa do alisar o cabelo, né? E aí muita gente fala, não, eu aliso meu cabelo porque eu acho mais bonito assim, tudo mais. Mas por que tanta gente acha mais bonito o cabelo liso? Se é uma coisa tão... O gosto é uma coisa tão pessoal assim, né? Como algumas pessoas tentam defender. Por que tanta gente acha a pele mais clara mais bonita, o olho mais claro mais bonito, o cabelo liso mais bonito? A ideia dos traços finos, né? Traços europeus mais bonitos. Por que isso? Porque a gente vem engolindo de vários pontos, e a comunicação midiática é uma dessas, é um dos principais pontos, inclusive, sobre essa beleza branca, sobre essa centralidade da branquitude, né? Sobre essa importância que pessoas brancas têm. Porque a gente vem consumindo histórias e consumindo tudo de bom vindo do que é ser uma pessoa branca, essa ideia, né? De tudo que é bom, que é puro, que é bonito, que é importante, que a gente deveria ver e acompanhar, vem de pessoas brancas, que a gente cria esse imaginário de que é isso. Então, para ser bom, para ser bonito, para ser importante, para ser limpo, eu também tenho que me adequar a essa estética. E aí, quando a pessoa negra aparece, porque a gente tem que lembrar disso, a ausência, ela também é uma representação, como eu falei na outra aula. Eu tô revisitando muito essa aula sobre representação de pessoas negras, porque pensar nessa representação que pessoas negras fazem de si na internet é pensar também nesse contraponto, né? Então, para trazer o contraponto, a gente tem que pensar nessa representação tradicional, né? E aí uma coisa que eu disse lá na outra aula é sobre justamente a questão de a ausência, ela é uma representação, porque ela não se dá do nada. Ela não é tipo, ai, ups, nossa, eu nem reparei que não tinha negros aqui. Não. Essa ausência, ela é uma representação também. Você nunca vê pessoas pretas. E aí, quando você vê, é uma representação de criminoso, criminosa. Uma representação de um malandro, de uma pessoa que não é confiável, de uma pessoa violenta, de uma pessoa barraqueira, ou de uma pessoa que só serve para o alívio cômico. Uma pessoa que não tem história própria, então ela é a amiga da branca. Ela segue a vida daquela outra pessoa branca, ela orbita a pessoa branca, ela não tem uma história própria a ser contada. Tudo isso é uma narrativa que a gente vem vendo sendo construída sobre o que é ser uma pessoa preta. E uma narrativa que não é construída por nós. Não somos nós que estamos escrevendo essas novelas. Não fomos nós que ficamos escrevendo essas novelas durante anos e anos e anos na TV aberta brasileira. Não fomos nós que dirigimos as redações de jornais. Não fomos nós os donos de grandes conglomerados de mídia. Não fomos e não somos nós. E aí a gente tem a internet. A gente tem essa revolução tecnológica aí. A gente tem
a nossa vida cada vez mais mediatizada, e aí a gente tem a possibilidade de produzir conteúdo mediatizado para outras pessoas, sendo nós pessoas pretas. Então a gente tem a possibilidade de escrever um blog, de criar um site, de criar uma página no Facebook, de criar um canal no YouTube, de criar uma página no Instagram, de criar um perfil no TikTok. E aí, a partir disso, o que a gente tem visto é algo realmente inédito no país, que é pessoas negras produzindo conteúdo midiático a partir de si mesmas, a partir do seu próprio olhar, a partir da sua própria realidade e sendo protagonistas da história que querem contar. Seja essa história qual for. Seja falando de empreendedorismo, seja falando de questões raciais, seja falando de cuidados com a pele e cuidados de beleza, seja falando de games, enfim. Os nichos são variadíssimos, né? Mas pessoas negras no centro. Pessoas negras como protagonistas. E isso é algo realmente novo e inédito no nosso país. E aí você pode falar, Maristela, então é isso. Então é isso, a internet revolucionou, é isso, agora é só os pretos e pretas irem se jogarem na internet, porque aí agora a gente vai ter essa revolução que vai mudar tudo e vai aí compensar o racismo midiático que a gente sempre teve, é isso? Obviamente não. Seria uma visão muito otimista no mínimo e muito ingênua também, né? Afinal de contas, gente, quando a gente está falando de produção de conteúdo para a internet, a gente está falando de um monte de coisas, né? Que a gente conversou nas outras aulas e por isso que eu achei importante trazer essa discussão para cá, assim, né? Porque quando a gente está falando de produção para a internet, a gente está falando de equipamento, possibilidade de equipamento, possibilidade de acesso à internet. Então aí eu tenho celular, eu consigo gravar, eu consigo editar no meu celular, consigo subir esse vídeo para a internet. E aí, falando de internet celular, eu tô falando assim do ponto básico, né? Eu nem tô falando de câmera, de um bom computador para edição, tô falando do ponto mais básico que alguém precisa ter para produzir conteúdo na internet. A gente tem essas questões técnicas. A gente tem uma questão de alcance no sentido de disputa mesmo por audiência, né? O fato de que você conseguiu postar o seu vídeo, o seu texto, não significa que esse texto vai ficar popular, que um monte de gente vai ver. Porque na internet a gente está disputando a atenção com muita gente. E também com esses grandes conglomerados de mídia que eu comentei para vocês. Então a gente tem grandes portais, pessoas com muito patrocínio, pessoas grandes, com muita possibilidade de comprar anúncio, né? Então a competição ela não é igual na internet. E quem fala isso não conhece a internet. Não é igual mesmo. Porque, bom, eu tenho o mínimo. Eu tenho celular, eu uso a luz do sol para me iluminar, eu gravo, edito e posto. É a edição mais simples que eu faço. As questões técnicas fazem as pessoas se aproximarem ou se afastarem, sim, dos nossos conteúdos, infelizmente. Um vídeo mais bem produzido, um vídeo que tenha câmeras melhores, um vídeo que tenha iluminação melhor, que tenha um áudio melhor, ele vai chamar mais a atenção das pessoas e ele vai ser tratado de forma mais séria, mais profissional. As pessoas vão tender a parar mais para ver aquele vídeo. E tudo isso precisa de grana, precisa de dinheiro, precisa de patrocínio. Coisas que muitas pessoas brancas estão tendo ao produzir conteúdo aqui na internet. E pouquíssimas pessoas negras em contrapartida. Eu tava vendo, hoje, no dia que eu tô gravando, saiu, hoje é dia 27, hoje é dia 27 de abril de 2023, e saiu uma lista da Forbes de criadores de conteúdo que mais inspiram outros criadores de conteúdo. E aí foi um top 10. E aí, entre os nomes estava lá Virgínia, Boca Rosa, Felipe Neto, Whindersson Nunes, enfim, uma lista completamente branca. E aí, se a gente for pegar a lista aí de os 10 maiores criadores aí de diferentes redes sociais, os 10 maiores criadores aqui do YouTube, em números, os 10 maiores criadores do Instagram, influencers, sei lá, o nome que queiram dar, no TikTok, a gente vai perceber
que vão ser listas brancas, majoritariamente brancas. E não é porque essas pessoas são melhores, é porque essas pessoas têm mais recursos. Mais recurso de produção, mais recurso de tempo, muitas vezes. A internet também é uma coisa que as pessoas não falam muito sobre, mas é importante a gente falar, a internet exige da gente tempo. Em todas as aulas que eu falei especificamente sobre plataformas, né, sobre redes sociais, então eu falei sobre o YouTube, sobre o TikTok, sobre o Instagram, em todas elas eu falei a mesma coisa para vocês, que você só vai entender a lógica dessa rede a partir do momento que você estiver nela. A partir do momento que você passar tempo naquela rede. A partir do momento que você entender a lógica dela, você vai conseguir produzir melhor aquele conteúdo. E, gente, como que você passa um tempo no Instagram? Gastando o tempo do seu dia. E aí, se você é um trabalhador, se você é uma pessoa que não é financiada externamente, então você trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, aí você vai ficar tempo nas redes sociais para depois produzir, para depois postar, sabe? Então, assim, exige tempo. E aí, se você mesmo grava, se você mesmo pensa seus conteúdos, se você mesmo edita, quanto tempo você vai ter para fazer tudo isso? Porque outra coisa que as pessoas não falam também sobre a internet é que as pessoas têm equipe. Essa galera branca toda aí que vocês acham o máximo, tem equipe para fazer coisas com ela. Essas pessoas todas que eu te citei, por exemplo, o Whindersson Boca Rosa, Virgínia, Felipe Neto, todas essas pessoas que são pessoas que estão lá na Forbes como pessoas que inspiram outros criadores. Esses outros criadores que estão se inspirando neles, já pararam para pensar nisso, será? Não sai tudo da cabeça do Felipe, da Virgínia, da Bianca. Aí a Virgínia tá filmando a vida dela toda. Tem alguém atrás dela filmando muitas das coisas que ela faz. Tem gente editando os conteúdos do Felipe. O Felipe posta, o Felipe tá em todas as redes ao mesmo tempo. Tá no TikTok, tá no YouTube, tá no Instagram, tá com vários cortes, porque outras pessoas fazem isso por ele. Ele não faz tudo sozinho. Outras pessoas pensam a pauta, outras pessoas editam o vídeo, outras pessoas escrevem roteiro. Ele tá lá para gravar o vídeo. Quantos de nós tem essa possibilidade? E aí você pode pensar, então, Maricela, você está colocando empecilho. Então a internet não se configura em nada como uma possibilidade de nova representação para pessoas negras, já que a gente não tem tempo, a gente não tem dinheiro, a gente não tem patrocínio, a gente não tem outras pessoas para produzir pra gente. É isso? Não. Não é isso. A questão é que a gente tem que olhar para a internet de forma com muito pé no chão mesmo, sabe? De forma muito real, assim. Não é fácil produzir pra internet. Você não vai postar um vídeo, vai viralizar e vai ficar rico e milionário. Não é assim que acontece pra gente. Especialmente pra nós, pessoas negras. Pode acontecer com uma pessoa? Pode, mas eu não tô aqui falando com uma pessoa só. Eu tô aqui falando com várias pessoas. E aí, se eu vier aqui garantir pra você que faz sim, produz sim, que você vai viralizar e você vai ficar rico, você vai ficar igual o Whindersson Nunes e vai não sei o que, vai acontecer isso e aquilo, eu vou estar sendo irresponsável, que é uma coisa que eu não sou na minha comunicação e eu nunca fui e eu espero nunca ser, e é uma coisa que eu falo pra vocês. Sempre, em várias aulas eu falei isso. Responsabilidade é muito importante. E é por isso que eu tô trazendo todas essas questões que vai bater na porta de vocês que querem produzir conteúdo ou já estão produzindo conteúdo para a internet. E a gente que tá aqui há um tempo tem que ter responsabilidade de dizer: não é fácil produzir para a internet. Mas eu, como uma estudiosa da comunicação, acredito firmemente que a comunicação é uma arma muito poderosa para que a gente deixe de lado, para que nós, pessoas negras que queremos produzir conteúdo, deixemos isso de lado, porque a gente não tem dinheiro, porque a gente não tem patrocínio. Se você quer produzir conteúdo, saiba que você, principalmente você que é uma pessoa negra, você está fazendo parte de uma mudança de paradigma da nossa mídia, da nossa produção de conteúdo audiovisual no Brasil. Quando você chega e senta para falar sobre o que você quer falar, sobre o que você entende, sobre o que você estudou, você como protagonista, você é em si um contraponto de tudo que a mídia tradicional sempre disse sobre o que é ser uma pessoa negra.
E eu acho isso muito poderoso. Eu acho isso muito importante. E sim, se comunicar, especialmente nas redes sociais, requer tempo, requer esforço, requer construção de narrativa, requer erro e acerto, começar de novo. Requer tudo isso. Tudo isso que eu fiz, que eu faço e que eu venho fazendo há mais de 7 anos nas redes sociais. Muitas vezes não é estável, na maioria das vezes não é. Muitas vezes, no nosso caso, é jornada dupla. Então você trabalha no emprego tradicional e depois se dedica à internet, como você pode. Mas ainda assim é um campo onde nós temos alguma possibilidade de produzir conteúdo midiático, de falar da gente, de exercer o nosso protagonismo. Não é de forma igual, não é de forma nivelada, não é de forma fácil, mas é a forma que a gente tem. E sim, a partir daqui a gente pode crescer. Nós podemos crescer juntos, disseminando conhecimento, falando para outras pessoas, enfim, quanto mais conhecimento a gente tenha sobre comunicação, sobre a importância da comunicação, como a gente pode produzir os nossos conteúdos, enfim, mais a gente fica fortalecido para fazer isso. E é por isso que esse curso existe, para fortalecer você que quer produzir conteúdo, mas não sabe como, não sabe por onde começar, e não tem patrocínio, e não tem outras pessoas para fazer com você, só tem você e as suas ideias. Você e as suas ideias, o seu celular, o seu computador. Eu acredito firmemente mesmo na comunicação como um lugar de transformação dessa representação do que significa ser uma pessoa negra. E não só a partir dos discursos raciais, mas a partir do nosso protagonismo falando do que a gente quiser falar. Literatura, moda, fofoca, seja lá do que você quer falar. A internet pode ser esse espaço. E aí, se você acredita que a internet é esse espaço, se você quer que a internet seja esse espaço para você, eu espero poder, de verdade, te ajudar nessa jornada de entender mais a comunicação online, de entender mais as possibilidades de construção de narrativa por aqui. Tá bom? Então, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas, compartilha o Comunique-se Bem por aí. Vamos espalhar a palavra desse curso, que mais gente encontre esse curso aqui e volte para as próximas aulas, tá bom? Se você não viu as outras aulas, volta lá, que é muito importante para você entender todo esse papo aqui. Tá bom, gente? Obrigada pelo carinho, pelo apoio. Um beijo enorme para vocês. Até a próxima aula, até o próximo papo. Tchau!